Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente utiliza a borda de subida e a borda de descida, só que na programação em ST, em texto estruturado. Bom, e para quem não conhece, né, a borda de subida e a borda de descida é uma ferramenta muito útil aí nas lógicas de programação. Então, assim como o próprio nome já diz, né, ele não detecta se o sinal está ativo ou inativo. Ele detecta justamente a borda, né, a transição do sinal de 0 para 1 e de 1 para 0. Então primeiro eu só vou fazer um exemplo em Ladder, que fica mais fácil para demonstração, e depois eu vou fazer esse mesmo exemplo na linguagem ST, que é o objetivo desse vídeo. Então eu já estou com o software codes aberto, eu já deixei um programa aberto aqui, né, como linguagem Ladder. Eu vou começar o programa inserindo aqui um contato, né, um contato normal aberto mesmo. Eu venho aqui em Insert Contact, vou chamar esse botão aqui esse contato de botão Start. Quando eu aperto Enter, ele já cria aqui como uma variável booleana. Só que para eu alterar para a borda de subida ou para a borda de descida, eu seleciono o contato, clico com o botão direito e mudo aqui para Add Detection. Então ele muda para P. Ou eu posso também utilizar a tecla de atalho, Ctrl E. Então apertando Ctrl E, ele muda para N, que seria a borda de descida. E só apertar Ctrl E novamente, ele volta a ser um contato normal aberto. Então eu vou deixar esse botão Start aqui como uma borda de subida, ou seja, ele vai ficar com essa letra P aqui dentro. Aí eu vou criar aqui uma saída, né? Vou chamar essa saída aqui de... Vou colocar como lâmpada 1. Eu vou mudar essa saída aqui para o tipo set, né? Do tipo set reset. Ou seja, se eu receber um pulso nessa lâmpada 1, ele já vai ligar e permanecer ligado. Aí eu vou criar também uma borda de descida, então eu já vou aproveitar essa primeira linha, já vou copiar ela e vou colocar aqui, vou mudar apenas do contato da borda de subida para a borda de descida, aperto Ctrl E, ele vai mudar aqui para a letra N, que seria a borda de descida, e a saída aqui eu vou utilizar uma outra bobina, né? Vou chamar aqui de lâmpada 2, somente para não ficar com a mesma bobina, né? Então eu vou ter duas bobinas e eu vou ver o momento que cada uma das bobinas acendem. Ou seja, eu vou ter o mesmo botão Start, só que um está utilizando a borda de subida, um está utilizando a borda de descida, e eu vou ter aqui as duas lâmpadas na saída. Então para esse exemplo aqui eu vou utilizar o simulador online mesmo. Eu venho aqui na opção online, habilito o Simulation. Então pode ver que aqui embaixo ele já vai mostrar que ele está no modo simulação. Aí agora eu vou clicar no botão Login, que é esse botão aqui, né, que ele vai fazer o download aqui no meu programa, no PLC virtual. Clique em Sim. E o download já foi concluído. Agora eu já posso passar meu programa para Run e fazer o teste aqui, né? Então eu vou clicar duas vezes agora no botão Start. Pode ver que as duas saídas, elas estão desligadas, né? Então na hora que eu apertar o Ctrl F7, ele vai mudar o botão Start para True. Ou seja, agora nesse momento ele está em 0. Na hora que ocorrer essa transição de 0 para 1, é o momento que a lâmpada 1 vai acender. Então eu vou apertar Ctrl F7. Pode ver que a lâmpada 1 acendeu. Só que tem um detalhe importante aqui, né? Apesar da lâmpada 1 ela tá ligada e meu botão Start continua ligado aqui, né? Se eu forçar essa lâmpada 1 para False, vou forçar ela agora, pode ver que eu consigo forçar ela para False. Por que ela não volta para True aqui, né? Apesar da minha entrada estar ligada. Porque esse botão aqui gera apenas um pulso. Então ele detectou a transição aqui do sinal de 0 para 1, aí foi quando ele emitiu apenas um pulso aqui para a lâmpada 1. A mesma coisa aqui vale para a linha 2, né? Então por que a linha 2 não ligou, né? Por que a lâmpada 2 ainda não ligou? Porque eu estou utilizando uma borda de descida. Então a lâmpada 2 só vai ligar quando ocorrer uma transição do sinal de 1, né? Que é o momento ele está ligado, de True para False. Então no momento exato que eu soltar o meu botão Start, aí sim minha lâmpada 2 liga. Então eu vou clicar duas vezes para forçar meu botão para False, aperto Ctrl F7. Pode ver que nesse momento aqui, que ocorreu a transição de True para False, é quando a minha saída, minha lâmpada 2 aqui, né, ela ligou. Então eu vou forçar a lâmpada 2 novamente para False, vou fazer o teste novamente, colocar ele para True, ocorreu a transição de 0 para 1 aqui na primeira linha, ligou a primeira lâmpada, e aí quando eu soltar o dedo do botão Start, né, que seria na hora que ele vai de True para False, ele liga a lâmpada 2. Então é exatamente isso que nós vamos fazer, só que na linguagem ST. Então existem ali umas pequenas diferenças na linguagem ST, por isso que eu vou mostrar essa função aqui para vocês. Bom, então agora eu vou criar um novo projeto, eu venho em File New Project, vou chamar ela aqui de aula 22, vou chamar esse programa de borda ST. Aqui eu escolhi meu CLP, pode ser qualquer um que eu vou usar o modo simulação novamente. A linguagem de programação, eu vou escolher o texto estruturado, clique em OK, e eu já posso abrir meu programa. Vou começar criando minhas três variáveis, né? Vai ser meu botão Start, ela do tipo booleana. Vou criar também minha lâmpada 1 e minha lâmpada 2. Eu posso criar as duas lâmpadas, as duas saídas colocando ela como vírgula, né? Lâmpada 1, vírgula, lâmpada 2.
As duas são do tipo booleana. E eu vou criar agora mais duas variáveis, que é elas que vão ser responsáveis por fazer essa borda de subida e descida. Então eu vou utilizar uma função chamada rtrig e ftrig. O rtrig é a borda de subida e o ftrig é a borda de descida. Então ele tem esses nomes por causa da nomenclatura em inglês. Então eu vou criar uma variável aqui chamada de... Eu vou colocar o nome aqui de BS, que seria a borda de subida, botão Start. Essa variável ela vai ser do tipo rtrig. Pode ver que o próprio Codes já completa aqui para mim, né? r_trig. E para fazer a borda de descida, eu vou utilizar eu vou chamar de bd, borda de descida, bt start, e ela vai ser a variável do tipo ftrig. Bom, então agora como que eu utilizo essa borda de subida e descida aqui no meu programa, né? Então eu vou entrar aqui na programação ST, vou clicar a tecla F2 para entrar nesse assistente aqui de entrada. Eu poderia digitar também a função completa, caso eu soubesse todas as entradas e saídas, mas eu prefiro usar o assistente, porque eu ainda não tenho tanta familiaridade aqui com os comandos da ST. Então eu venho aqui em Text Search, e aí eu procuro aquela variável que eu acabei de criar, né? Que seria a borda de subida, bs, underline, botão Start. Então ela é do tipo rtrig, vou clicar duas vezes nela, pode ver que ele já preencheu essa função aqui para mim, né? bs, bt start, aí eu vou ter dois parâmetros aqui, esse clk, que seria a minha entrada que eu quero monitorar, e o Q é a saída propriamente dita, né? Então eu vou colocar aqui na entrada, eu vou colocar o meu botão Start, e o Q seria o pulso da minha saída. Eu vou deixar ele em branco mesmo, porque eu vou utilizar ele no meu programa. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a borda de descida, então eu posso apertar F2, entrar aqui em Text Search, minha borda de descida ela é chamado aqui bt start. Mesma coisa aqui no clk, eu vou colocar a mesma variável, botão Start, e no que eu vou deixar em branco. Aí para eu verificar se a borda de subida ou se a borda de descida estão funcionando, eu posso fazer a seguinte lógica, né? Eu vou utilizar a lógica if, né? If seria se eu tiver um pulso na borda de subida, então eu vou pegar aqui, ó, borda de subida, botão Start, ponto Q, ou seja, se minha saída que ela acionar, então eu vou executar alguma função. Eu coloco o den, a função que eu vou executar, eu vou mudar a lâmpada 1 para true. E aí eu faço a mesma coisa com a borda de descida, né? Então eu vou colocar aqui if, borda de descida, botão Start, ponto Q. Aí coloco o den, aí a lâmpada 2 muda para true. Ou seja, se eu correr uma borda de subida, ele vai mudar a lâmpada 1 para true. Se eu correr uma borda de descida, a lâmpada 2 vai para true. Então eu já posso testar meu programa, eu vou entrar aqui no modo simulador, venho aqui em Online Simulation, e agora eu já posso fazer o login aqui no meu CLP virtual. Então, clico em Yes, ele já transferiu meu programa, eu coloco meu CLP para Run, meu CLP já está rodando. Então eu vou fazer o mesmo teste, né? Eu vou ligar esse botão Start, então eu venho aqui no botão Start, vou mudar ele aqui para True. Quando eu apertar a tecla Ctrl F7, ou seja, quando eu efetivar esse comando aqui para True, o que vai acontecer, né? Ele vai detectar essa borda de subida e vai mandar ligar a lâmpada 1. E a lâmpada 2 ela tem que permanecer desligada, porque ela só vai ligar a lâmpada 2 quando ele detectar uma borda de descida. Então eu vou apertar Ctrl F7, beleza, até aqui tá funcionando, ó. Ligou a lâmpada 1. Pode ver aqui na monitoração, né? Quando monitora a borda de subida, aqui o bt start.q, pode ver que ele tá em false, né? E mesmo assim, minha lâmpada 1 ligou. Por que ele fica em true apenas um ciclo de scan, né? Por isso que eu não consigo nem ver ele indo para true. Mas se a gente conseguisse ver ali pausadamente, né? Durante um ciclo de scan, ele ficaria em true, ele ia ligar a lâmpada, e depois no ciclo seguinte ele já ficaria em false, porque ele é apenas um pulso ali, né? Então até aqui tá tudo certo, minha lâmpada 1 ligou quando eu acionei meu botão. Então agora quando eu desacionar o meu botão, minha lâmpada 2 ela tem que ligar. Então eu vou desacionar, eu vou apertar Ctrl F7 para efetivar esse comando. Então a partir do momento que eu fiz a borda de descida, aí minha lâmpada 2 ligou. Bom, à primeira vista ali, né, olhando as duas formas de programar, é claro que a linguagem Ladder ela é muito mais simples. Apenas colocando lá o contato com o P ou como N, ele já interpreta como borda de subida e descida. Eu não preciso ficar criando umas funções para isso, igual aqui na linguagem ST. Aqui na linguagem ST, além de eu ter que criar uma variável rtrig e ftrig, eu ainda tenho que chamar ele aqui no meu programa para poder utilizar elas, né? Mas é importante saber, né, que todas as funções que a gente faz em Ladder, a gente consegue fazer também aqui na linguagem ST.
Para esse exemplo, a lógica ladder ficou muito mais simples, mas poderia ser um programa muito maior, que de repente você já está fazendo toda a programação em linguagem ST, e aí quando você precisar de fazer uma borda de subida, uma borda de descida, você já consegue incluir isso aí no seu programa. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até um próximo vídeo.